Olá! Hoje você verá um pouco mais sobre a história da arte. Caso não tenha assistido outros vídeos do canal, não tem problema. Então, eu insisto que você assista alguns. E não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado! O barroco é o termo usado na literatura das artes com significado histórico e crítico. Isso mesmo! Significados que carregam adjetivos e os substantivos. A palavra tem uma história longa, complexa e polêmica, provavelmente ela deriva da característica, que faz referência, a uma pérola deformada. As pérolas são geralmente muito redondas, perfeitas e quando não harmoniosas, razão pela qual os portugueses as chamam de barrocas. Sinônimo de absurdo e grotesco. Lembrando, antes de continuarmos, eu não queria pedir, porém, vou fazer o pedido. Aposto que você esqueceu de curtir o vídeo. Curte aí, obrigado. O Brasil é influenciado pelo Barroco de Portugal, porém, com o tempo, o Barroco brasileiro construiu sua própria história e com características muito específicas, de extrema importância na história da arte. Ela se manifestou principalmente em Minas Gerais, em Ouro Preto. Entre o maneirismo e o rococó, esse estilo surgiu em Roma e está associado à Contra-Reforma Católica. Sua característica retórica e aberta com movimento dinâmico se adequou bem ao expressar o espírito de autoconfiança e doutrinação da revigorada Igreja Católica. Mesmo associada a um tipo de arte mais religiosa, existem aspectos do barroco que também podem ser vistos em obras que nada têm a ver com as exibições do caráter emocional, ou, para as crenças, por exemplo, nas linhas dinâmicas de algumas naturezas mortas holandesas. Agora, o termo barroco é às vezes aplicado, sem o destaque canônico, para todas as artes, de qualquer período ou lugares que demonstram as qualidades de movimento, poderosa e com intensidade emocional. O antigo significado da palavra como sinônimo de peculiar, exagerado ou floral ainda prevalece, mas sem uma crítica séria. Caravaggio e Annibale Carracci são as duas grandes figuras na vanguarda da tradição barroca, dando à pintura italiana uma nova solidez e força do que no final do século XIX. Geralmente exagerados em estilo, ao fazê-lo, eles olharam um pouco para trás, acreditando na arte nobre e harmoniosa do Alto Renascimento, e o trabalho tem um poder que emana desse estilo. Caravaggio criou figuras com um senso de beleza incomparável, imprime uma presença física real em suas pinturas. O pintor italiano mais original e influente do século XX. Depois de estudar em sua cidade natal perto de Bergamo, mudou-se para Milão para estudar com Simone Peterzano, e, em 1592 foi para Roma, o principal centro de sua atividade. A natureza turbulenta de Caravaggio muitas vezes causou problemas. Em 1606 ele fugiu de Roma depois de matar um homem em uma briga por uma aposta em um jogo. Ele passou os últimos 4 anos de sua vida viajando de Nápoles para Malta, segue para Sicília e novamente para Nápoles. Ele continuou pintando grandes composições religiosas em um novo estilo, mais despojado. Silêncio e contemplação, entre os quais se destaca a entidade de São João Batista Catedral de Valletta, Malta, 1608, obra trágica de grande importância para muitos estudiosos. Do estilo maneirista herdou movimento e a emoção apaixonada, e do estilo renascentista, solidez e grandeza, fundindo as duas influências em um todo novo e dinâmico. O gênio supremo da arte barroca foi Gian Lorenzo Bernini, um artista de energia sem limites e o mais virtuoso, cuja obra, imbuída de absoluta convicção espiritual, domina o período por vezes referido como Alto Barroco. Um pouco mais tarde surge Andrea Pozzo na Itália, marcando assim o ponto alto da tendência barroca exposição esmagadoramente à técnica. No século XVII Roma era a capital artística da Europa e o estilo barroco logo se espalhou para fora dela, sofrendo mudanças em cada um dos países para onde emigrou, conhecendo diferentes gostos e perspectivas e fundindo-se com as tradições locais. Ficando mais extravagante, particularmente, e quente na atmosfera religiosa na Espanha e na América, e em outros, foi atenuado para se adequar a gostos mais conservadores. No Nordeste da Europa católica estava tendo um de seus melhores períodos com as obras de Rubens resumido por um estilo extravagante que enfatizava movimento, cor e sensualidade.
Na Holanda, um país predominantemente protestante, o barroco não fez progresso, muito menos na Inglaterra. Na França, o barroco encontrou sua maior expressão a serviço da monarquia e não da igreja. Luís XIV reconheceu a importância da arte como meio de propaganda para promover a ideia de sua glória real e seu palácio em Versalhes, com sua grandiosa combinação de arquitetura, escultura, pintura, decoração e, não menos, a arte de jardinagem. É um dos principais exemplos da fusão barroca das artes em um todo impressionante. Para terminar, é bom anotar: na França, como em outros países fora da Itália, o estilo barroco fundiu-se imperceptivelmente, com mais ênfase no estilo rococó. Então é isso. A internet nos permite investigar muito mais, então, não perca tempo. Vá atrás de mais informações sobre o barroco e outros estilos artísticos. Se você quiser, também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações. Muito obrigado!